nanotecnologia, ou seja, particularmente a nanobiotecnologia, né, aplicada à saúde, ela pode ser uma realidade que está muito mais presente, perto, assim, pode estar muito mais próximo de nós do que a gente imagina, com produtos até, inclusive, já comercializados no mercado, enfim, todos eles voltados, nesse caso, à promoção à saúde. Claro que quando a gente pensa em nanotecnologia, a gente já pensa num assunto muito mais amplo, a gente realmente pensa nesses outros dispositivos também, não necessariamente aplicados à saúde, né, mas as aplicações são as mais diversas. Mas, pensando na nanobiotecnologia, vamos avançar um pouco mais e vamos tentar entender qual que é a dimensão desse tamanho, né? Então, nanotecnologia é uma definição, uma criação e o uso de estruturas e dispositivos que tenham suas propriedades e funções definidas pelo tamanho. Então, seria uma faixa de tamanho colocada de 1 a 1000 nanômetros. É uma dimensão muito pequena. Quando a gente pensa naquilo que a gente consegue enxergar a olho nu, trata-se de uma dimensão ainda muito menor. A gente tem capacidade ocular de enxergar até em torno de micrômetros, né? Uma espessura de um fio de cabelo, a gente vai ver daqui a pouco. Mas quando a gente pensa em nanotecnologia, a gente realmente está pensando em dimensões muito menores do que o que a gente consegue enxergar. E aí, naturalmente, aquele material, aquele sistema, aquela organização nessa escala nanométrica, ela passa a definir as suas propriedades. Então, o tamanho passa a definir as propriedades. Quando a gente pensa nesse tipo de nanosistema, uma coisa é a gente pensar num sistema de 10 nanômetros, 100 nanômetros já é completamente diferente. Então, 200, 600 nanômetros, tudo é nanotecnologia, tudo está dentro da faixa de 1 a 1000 nanômetros. Mas essa variação, digamos assim, vai impactar completamente nas propriedades do material e, enfim, do sistema, conforme a gente vai avançar um pouco mais daqui a pouco. Eu pretendo conversar um pouco com vocês nessa parte inicial de conceitos, mas eu quero mostrar os vários sistemas também que a gente tem, né? Na verdade, são diversos, né? Eu vou apresentar uma parte deles, e a gente fecha com a parte de aplicações também, para a gente ver como que a gente pode aplicar essa nanotecnologia, nanobiotecnologia, para promover a saúde, ok? Fazendo uma analogia, né, de tamanho, a nanopartícula, né, no caso aqui eu tenho uma estrutura de um fullereno, ela está para uma bola de futebol da mesma forma que uma bola de futebol está para o nosso planeta Terra redondinho. Ou seja, se a nanopartícula fosse do tamanho de uma bola de futebol, a bola de futebol seria do tamanho do planeta Terra, né, do globo. 1 nanômetro é 10 a menos 9 do metro, ou seja, 1 metro é 1 milhão de nanômetros. Então, a gente vê que é uma escala bastante reduzida, de fato. Né? Pensando em algumas estruturas, né, do organismo, em alguns objetos, a gente pode ver que a faixa nano, essa faixa que estende de 1 a 1000 nanômetros, que é 1 micrômetro, ela vai estar mais ou menos do tamanho de biomacromoléculas, né? Aliás, de algumas moléculas, algumas biomacromoléculas, a gente tem aqui anticorpos, né, imunoglobulinas, estruturas virais, quase que pega algumas bactérias menores, assim, pode até estar nessa escala nanométrica, mas vai mais para a escala micrométrica. A gente está num tamanho, então, supramolecular, porém bem abaixo do tamanho de uma célula, por exemplo. Aqui tem um exemplo de uma célula cancerígena, claro que isso pode variar, tem células maiores, menores, enfim, mas, de fato, uma nanopartícula ela vai ser menor do que diversas células, e por isso que a gente vai poder utilizar essas nanopartículas para promover a saúde humana, para entregar bioativos em determinado local do nosso organismo, por razões as mais diversas possíveis, como a gente vai ver daqui a pouco. Bem menor do que um ponto, né? Então, um ponto que a gente coloca em um ponto no computador, enfim, está lá em 1 milímetro, uma bola de tênis, 10 centímetros, muito menor nesse caso. Ok? Então, mais ou menos nessa faixa de tamanho, né, de 1 a 1000 nanômetros, é o que a gente chama de escala nano, né, nanoscale, ou escala nanométrica. Ainda nessa linha de a gente ver o tamanho, né, das nanopartículas, a gente pode ver
que a largura de uma fita de DNA é em torno de 2 nanômetros. De fato, existem diversas nanopartículas contendo DNA ou frações de DNA, né? Não, claro, isso de fato não um cromossomo inteiro, por exemplo, mas, né, fitas de DNA que, por meio de terapia gênica, a gente pode entregar essa fita no interior de uma célula e ela ser transcrita de alguma forma, gerando alguma proteína de interesse, enfim. Bem menor do que uma hemácia, né, um glóbulo vermelho do sangue, né, 7 micrômetros, bem menor do que, fica em torno do tamanho do vírus da influenza, né, 130 nanômetros, dos influenza, né, tem vários, bem menor do que um fio de cabelo, enfim. Então, a gente está trabalhando bem com escala bem menor, né, uma nanopartícula é menor do que uma hemácia, então eu posso utilizar nanopartículas para entregar substâncias, né, ter um delivery de substâncias, delivery de bioativos para o interior de uma célula. Se eu também estiver muito rápido, viu, eu deixo a liberdade aí para o chat e para os monitores se me interromperem. A nanobiotecnologia, de toda forma, né, vamos pensar na nanobiotecnologia mais já aplicada agora, né, como ciência multidisciplinar, aplicada às ciências da vida. Ela vai ter uma interação com diversos campos de conhecimento, e eu acho que isso que é uma interface muito bacana, e eu acredito até por isso que eu posso ter essa interação tão próxima, né, ao PPG-CTA, por mais que eu seja um farmacêutico, né, voltado para doenças, medicamentos e tudo mais, a nanotecnologia nos permite uma grande interface com a área de alimentos, né? Uma outra área que eu atuo, na área de cosméticos também, porque ela é dependente de uma série de conhecimentos, e é claro que é impossível um profissional esgotar toda essa série de conhecimentos. E aí, por isso, as parcerias, as colaborações, o contato próximo com profissionais diversos, isso torna muito importante para essa área, né? Até para poder expandir os conhecimentos, expandir os pensamentos, né? As ideias em cima dessa área. A física, a química, a própria biologia, ciências básicas influenciam tanto na nanobiotecnologia, porque a gente vai ter que entender o que está realmente acontecendo ali nos níveis moleculares do nanosistema. Mas, em se tratando de promoção da saúde, não adianta eu pensar apenas no sistema pelo sistema, né? Então, a ciência de materiais, às vezes, vai pensar um pouco no sistema em si, mas eu preciso aliar isso à parte básica, digamos assim, relacionada ao corpo humano, ao nosso organismo. Então, a fisiologia torna-se muito importante, entender o funcionamento do organismo em condições normais, digamos assim. Há uma grande discussão de qual é o nível de toxicidade desses sistemas depois que aplicados no corpo humano. É importante que esses sistemas gerem por si só o menor dano possível, tendendo inclusive a zero, enfim, porque muitos dos ativos, muitos dos bioativos que podem ser utilizados podem ser benéficos, mas dependendo da dose, enfim, dependendo do perfil, pode até trazer uma certa toxicidade associada. Então a gente tem que ao encapsular, ao pensar nesse sistema aplicado ao corpo humano, a gente tem que buscar uma grande eficácia, né, buscar aquele objetivo que a gente está planejando, né, mas não pode deixar de pensar, né, não pode esquecer de lembrar da toxicologia. Enfim, a farmácia está aqui, né, não podia deixar de colocar, nós estamos bem em relação à promoção de saúde, esses sistemas, essa aplicação, a gente fica com o pé um pouco na química, um pé um pouco na biologia, e a gente faz essa ponte, de certa forma, né, a medicina com a aplicação desses sistemas e os diversos níveis de estudos, né, que a gente vai tendo, particularmente os estudos clínicos, enfim, toda a informação tecnológica, né, vai ser aplicada à nanobiotecnologia. Então, essa interação, né, de quem trabalha com nanotecnologia, nanobiotecnologia, principalmente na nossa área de pesquisa, né, a gente está aqui no contexto de um programa de pós-graduação, é importante ter esse contato com diversos profissionais, até para que todos eles vão convergir num produto aceitável para utilização em termos de saúde humana, né? Não ser um produto qualquer, digamos assim, mas com uma atenção especial para ele, eficaz e também com baixa toxicidade, ok?
Bom, então qual que é a lógica da nanobiotecnologia? A grande lógica, digamos assim, dos produtos que têm sido propostos, têm sido tanto em publicações, em estudos de uma forma geral, mas também vários, né, no mercado, a lógica parte do seguinte princípio: nós vamos ter um ativo, um bioativo de uma forma geral, um ativo que tem uma atividade biológica, e nós vamos incorporar esse bioativo no contexto de uma nanopartícula. Então, nós vamos construir nanopartículas diversas, nós vamos ver daqui a pouco os vários tipos que tem, e vamos utilizar essas nanopartículas para incorporar esse bioativo. Essa incorporação ela vai se dar de diversas formas. Esse bioativo ele vai se localizar na nanopartícula em diversos lugares, e isso vai depender das propriedades, particularmente do bioativo, e das propriedades da nanopartícula que a gente está escolhendo, né, para estudar junto a esse bioativo. Uma coisa que já é importante a princípio, né, algumas questões que a gente já tem que preocupar desde o início, é buscar nanocarreadores com materiais que sejam biocompatíveis e biodegradáveis. Então, materiais para nanoestruturas existem diversos, porém nem todos a gente pode aplicar no nosso organismo por razões óbvias nesse sentido de poder gerar toxicidade, conforme a gente estava conversando anteriormente. Então, é importante, né, que o material utilizado para esse nanosistema, ele tenha uma compatibilidade com o nosso organismo, eventualmente até, se possível, né, utilizar substâncias ou organizações estruturais que já existem no nosso próprio organismo, maior chance de ter essa compatibilidade, mas isso vai também desde a escolha do material. E biodegradável, né, a gente também não tem interesse a gente tem uma preocupação ambiental com esses nanopartículas, né, a eliminação desses nanosistemas. Quando a gente aplica o princípio ativo, né, ou ativo, ou bioativo, né, a gente pode chamar de diversas formas, no nosso organismo, as propriedades que ele vai exercer, ou seja, o efeito dele no nosso organismo, vai depender basicamente das propriedades físico-químicas do ativo. Então, quando eu organizo esse bioativo, esse ativo, seja numa solução, num líquido, ou pensando em medicamentos, né, em comprimidos, em xaropes, em produtos semissólidos, né, géis, cremes, pomadas, essa escolha de qual produto que vai se dar muito em função das propriedades físico-químicas do ativo, e quando eu aplicar esse produto, né, no organismo, o que vai gerenciar como que vai ser o perfil de atuação desse ativo no organismo são, de fato, as propriedades do próprio ativo, as propriedades intrínsecas dele. E muitos desses bioativos apresentam algumas limitações para utilização no organismo. Quais limitações? Baixa solubilidade aquosa. Então, se eu tenho bioativos oleosos, óleos vegetais, óleos essenciais, tudo já vai ficando um pouco mais complicado de administrar diretamente no nosso organismo, que é constituído de 70% de água, enfim. Baixa absorção oral, então quando a gente pensa particularmente em alimentos, muitos dos ativos poderiam ter uma atividade intensificada se a gente melhorasse a absorção oral e, portanto, a biodisponibilidade dessas substâncias, né? Ou seja, a capacidade de chegar num determinado local e exercer a sua ação. É claro que muitas vezes eu estou pensando aqui não necessariamente como nutrientes, mas às vezes como alimentos funcionais, né? A disponibilização de determinado componente que a gente já tem alguma ideia de que tem uma ação interessante para o nosso organismo. Quando eu penso em cosméticos, né, muitos desses ativos têm uma baixa absorção percutânea, então eu aplico na pele e esses ativos não penetram necessariamente até as camadas mais profundas da pele, podendo às vezes exercer só uma ação mais superficial. É claro que quando eu penso em cosméticos em si, a gente não quer uma absorção para circular no organismo inteiro, a gente quer mais na pele, mas mesmo assim, se eu consigo atingir camadas mais profundas da pele, eu posso ter como consequência melhorar as características finais, né, desse local onde eu apliquei, né, deixar a pele mais macia, mais hidratada, enfim. E uma outra questão também é a estabilidade, né? Muitos desses ativos sofrem oxidação, hidrólise, enfim, diversas formas de degradação. E
Então, isso pode fazer com que esses ativos não tenham, vamos dizer assim, não dê tempo de eles exercerem a sua ação, porque eles já degradaram antes de chegar no local de ação. E aí eu penso tanto em degradação no produto em si, mas a degradação também após a aplicação no organismo, né? Esse ativo, ao ser aplicado no organismo, pode ser inativado por enzimas, tem o meio ácido estomacal, por exemplo, quando a gente pensa em absorção oral, diversas enzimas do trato gastrointestinal. Então, eventualmente, o nosso ativo pode, nesse percurso todo, né, ele pode ser degradado. E sem contar, né, a parte ambiental de oxidação, hidrólise, etc. Então, a proposta de se encapsular os ativos no contexto de nanosistemas, né, nanocarreadores, é exatamente melhorar essas limitações associadas ao princípio ativo. Então, quando eu incorporo esse princípio ativo num determinado sistema nanoestruturado, esse sistema que vai passar, quando aplicar no organismo, ele vai passar a agir como se fosse um vetor desse princípio ativo. Então, agora, o que vai interessar, digamos assim, em termos de o que vai acontecer no organismo após a aplicação desse produto, já não está mais diretamente relacionado com as propriedades físico-químicas do princípio ativo, mas, na verdade, vai estar relacionado à físico-química do vetor. Então, eu incorporo esse princípio ativo no nanosistema e aplico esse produto no nosso organismo, as propriedades físico-químicas vão passar a ser interessantes e vão reger a farmacocinética, né, que é como que esse sistema vai, quais os caminhos vão ser percorridos no organismo, quanto tempo isso vai levar, enfim, é a parte que vai estudar isso. Então, a farmacocinética vai depender do vetor. E a partir dessa incorporação, muitas dessas limitações são resolvidas. Então, eu passo a ter a possibilidade de veicular numa dispersão aquosa, né, no sistema aquoso, por diversas vias de administração. Então, às vezes, antes esse ativo estava limitado, poderia aplicar só por via oral, enfim, eu já posso, dependendo, né, aí eu já estou pensando no contexto de farmácia, né, uma via intravenosa, uma via intranasal, enfim, a gente vai ver isso daqui a pouco. Eu tenho uma maior proteção desse ativo em relação à sua degradação, porque agora ele está no contexto de um nanosistema. O nanosistema protege ele, né? Ele está no interior de um nanosistema, e muitas vezes esse contato com o ambiente ele fica minimizado, né? Eu passo a ter agora a possibilidade de liberação prolongada, então esse ativo ele pode sair do contexto do sistema lentamente, depois que aplica, tudo depois que aplica no organismo, né? Então, enquanto esse ativo está dentro do sistema, ele não está disponível ali para exercer a sua ação, mas esse sistema ele vai se desfazendo pouco a pouco e vai liberando esse ativo pouco a pouco. E o quanto é esse pouco a pouco, a gente consegue controlar. Então, isso é a liberação prolongada ou liberação controlada, né, que alguns autores vão colocar. A gente consegue liberar lentamente esse ativo e, por consequência, a gente tem uma ação mais prolongada. Um direcionamento, né? A gente vai continuar vendo isso em alguns exemplos a seguir. Um direcionamento para determinadas regiões do organismo, então, às vezes eu quero ser um nervoso central, não quero coração, enfim, ou vice-versa. Então, a gente consegue isso a partir do correto planejamento, né? Um planejamento racional de qual vetor que a gente vai utilizar, e as grandes possibilidades de circulação prolongada. Isso vai ser muito importante, principalmente no contexto de algumas doenças, em que a gente vai aplicar esses nanosistemas pela via intravenosa e a gente quer que eles circulem pelo organismo por mais tempo, porque isso aumenta as chances de o ativo chegar no local de ação desejado. Então, circulação prolongada e principalmente direcionamento, mas a gente pode ver isso por outras vias, mas isso vai ser muito mais na via intravenosa. Ok, por enquanto, pessoal, eu vou só tomar um cafezinho aqui. Por enquanto tá ok. Beleza, então vamos lá. Então eu já comecei a responder algumas perguntas, né, do porquê encapsular esse bioativo. Então, dependendo do bioativo, eu quero direcioná-lo para uma região do organismo. Então eu vou planejar o vetor
de forma que ele vai direcionar esse bioativo para uma determinada região do organismo em detrimento de outras. Porque grande parte dos efeitos adversos associados a medicamento acontece exatamente por isso, por uma distribuição, né, ou uma biodistribuição generalizada pelo organismo, e aí com isso ele pode se ligar a receptores em diferentes lugares, ele pode agir em enzimas em diferentes lugares do organismo, e a consequência disso para nós são as reações adversas. Agora, quanto mais eu conseguir direcionar para a região que eu quero, então aqui nesse desenho, eu quero mandar para o coração, não quero mandar para o sistema nervoso central, não quero mandar para trato urinário, quero diminuir a eliminação pela bexiga, né, a eliminação urinária. Então, eu posso planejar o vetor, planejar o nanosistema e direcioná-lo, nesse caso, para o coração. Aí a gente já consegue pensar, né, imaginar a importância da fisiologia nesse contexto, porque se eu só consigo fazer isso se eu planejar o meu sistema para, vamos dizer assim, para ter um grau de interação maior com o tecido cardíaco. Então eu tenho que conhecer o tecido cardíaco, as suas particularidades, expressão de receptores, enfim, diversas características do tecido cardíaco para poder planejar o meu material para interagir nessa região em detrimento das outras regiões do nosso organismo. A outra vantagem eu já tinha colocado, né, uma liberação e, por consequência, uma ação prolongada. Ainda no contexto, né, pensando no contexto da farmácia, muitas vezes, muitos medicamentos a gente tem que ir administrando várias vezes, né, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, enfim. E tem diversos desses medicamentos que, principalmente quando o uso é crônico, né, que vai ficando cada vez mais complicado você aumentar o número de doses, né, de administração. Quanto mais administração, menos o paciente tende a aderir. Então, se eu tenho uma forma de liberar, se eu conseguir liberar de uma forma mais prolongada, né, nesse medicamento, e esse ativo vai exercendo a sua ação mais ao longo do tempo, eu não preciso ficar readministrando isso o tempo todo. Aí, quando a gente fala, mas beleza, tem medicamento que é fácil, um comprimido que toma e beleza, você resolveu isso. Mas tem muitos que são intravenosos. Quando a gente pensa no contexto de câncer, por exemplo, isso é cada vez mais complicado. Então, a encapsulação em nanosistemas nos permite essa possibilidade. Guilherme, Oi, pode falar. Uma pergunta, você falando aí da liberação desse medicamento, né? Qual metodologia assim, a gente pode utilizar para verificar essa taxa de liberação? É uma coisa muito difícil de ser feita? Olha, tem diversas formas, principalmente quando a gente está no contexto de pesquisa, né? Eu imagino que a pergunta seja mais nesse contexto de pesquisa, que você está querendo entender melhor o seu sistema, né? O estudo de liberação, ele é um estudo de performance do sistema. Então, tem diversas formas, sim, a gente tem por diluição direta, tem por diálise inversa, tem várias formas, mas o princípio básico, digamos assim, é você colocar o nanosistema em contato com o meio e ir dosando o ativo, coletando ao longo de um tempo, né, desse meio, e dosando o ativo nesse meio de liberação, digamos assim. Então, aí tem meios diversos, meios que vão simular determinado local do organismo, meios que simulam sangue, meios que simulam saliva, lágrima, fluidos do trato gastrointestinal, seja estomacal, seja intestinal mesmo, enfim. Então, tem diversos modelos, digamos assim, para estudar. Mas o princípio básico é esse, eu pegar o nanosistema, colocar em contato com o meio de liberação, contatos diversos, meios diversos, mas eu vou dosando nesse meio o tanto que foi liberado. Então, é uma forma de eu conhecer o quanto que está sendo liberado em função do tempo. Aí você vai coletando 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8, 12, 24, 48, e vai. Ok? Eu acho que eu consegui responder a pergunta. Sim. Obrigada. Beleza. Muito bom, mas excelente pergunta aí, e é uma das preocupações que a gente tem que ter para entender melhor esse sistema. Então, eu já comecei a responder algumas perguntas, né, do porquê encapsular esse bioativo. Então, dependendo do bioativo, eu quero direcioná-lo para uma região do organismo. Então, eu vou planejar o vetor
de forma que ele vai direcionar esse bioativo para uma determinada região do organismo em detrimento de outras. Porque grande parte dos efeitos adversos associados a medicamento acontece exatamente por isso, por uma distribuição, né, ou uma biodistribuição generalizada pelo organismo, e aí com isso ele pode se ligar a receptores em diferentes lugares, ele pode agir em enzimas em diferentes lugares do organismo, e a consequência disso para nós são as reações adversas. Agora, quanto mais eu conseguir direcionar para a região que eu quero, então aqui nesse desenho, eu quero mandar para o coração, não quero mandar para o sistema nervoso central, não quero mandar para trato urinário, quero diminuir a eliminação pela bexiga, né, a eliminação urinária. Então, eu posso planejar o vetor, planejar o nanosistema e direcioná-lo, nesse caso, para o coração. Aí a gente já consegue pensar, né, imaginar a importância da fisiologia nesse contexto, porque se eu só consigo fazer isso se eu planejar o meu sistema para, vamos dizer assim, para ter um grau de interação maior com o tecido cardíaco, então eu tenho que conhecer o tecido cardíaco, as suas particularidades, expressão de receptores, enfim, diversas características do tecido cardíaco para poder planejar o meu material para interagir nessa região em detrimento das outras regiões do nosso organismo. A outra vantagem já tinha colocado, né, uma liberação e, por consequência, uma ação prolongada. Ainda no contexto, né, pensando no contexto da farmácia, muitas vezes, muitos medicamentos a gente tem que ir administrando várias vezes, né, 3 vezes ao dia, 4 vezes ao dia, enfim. E tem diversos desses medicamentos que, principalmente quando o uso é crônico, né, que vai ficando cada vez mais complicado você aumentar o número de doses, né, de administração. Quanto mais administração, menos o paciente tende a aderir. Então, se eu tenho uma forma de liberar, se eu conseguir liberar de uma forma mais prolongada, né, nesse medicamento, e esse ativo vai exercendo a sua ação mais ao longo do tempo, eu não preciso ficar readministrando isso o tempo todo. Aí, quando a gente fala, mas beleza, tem medicamento que é fácil, um comprimido que você toma e beleza, você resolveu isso. Mas tem muitos que são intravenosos, quando a gente pensa no contexto de câncer, por exemplo, isso fica cada vez mais complicado. Então, a encapsulação em nanosistemas nos permite essa possibilidade. Guilherme, oi, pode falar. Uma pergunta, você falando aí da liberação desse medicamento, né? Qual metodologia assim, que a gente pode utilizar para verificar essa taxa de liberação? É uma coisa muito difícil de ser feita? Olha, tem diversas formas, principalmente quando a gente está no contexto de pesquisa, né? Eu imagino que a pergunta seja mais nesse contexto de pesquisa, que você está querendo entender melhor o seu sistema, né? O estudo de liberação, ele é um estudo de performance do sistema. Então, tem diversas formas, sim, a gente tem por diluição direta, tem por diálise inversa, tem várias formas, mas o princípio básico, digamos assim, é você colocar o nanosistema em contato com o meio e ir dosando o ativo, coletando ao longo de um tempo, né, desse meio, e dosando o ativo nesse meio de liberação, digamos assim. Então, aí tem meios diversos, meios que vão simular determinado local do organismo, meios que simulam sangue, meios que simulam saliva, lágrima, fluidos do trato gastrointestinal, seja estomacal, seja intestinal mesmo, enfim. Então, tem diversos modelos, digamos assim, para estudar. Mas o princípio básico é esse, eu pegar o nanosistema, colocar em contato com o meio de liberação, contatos diversos, meios diversos, mas eu vou dosando nesse meio o tanto que foi liberado. Então, é uma forma de eu conhecer o quanto que está sendo liberado em função do tempo. Aí você vai coletando 1 hora, 2 horas, 4 horas, 8, 12, 24, 48, 48. Ok? Eu acho que eu consegui responder a pergunta. Sim. Obrigada. Beleza. Muito bom, mas excelente pergunta aí, e é uma das preocupações que a gente tem que ter para entender melhor esse sistema. Bom, ainda respondendo a pergunta ainda de por que encapsular, né? Enfim, a gente pensando no contexto de aplicação tópica, né? Aplicação por sobre a pele,
a gente consegue maior absorção percutânea, penetração cutânea e absorção percutânea, em muitos casos, né, após a encapsulação do bioativo em sistemas vetores, né, em sistemas não estruturados, para serem aplicados por via tópica. E aí é muito interessante porque você pode encapsular o ativo no contexto de um nanosistema e fazer esse nanosistema incorporar num veículo, digamos assim, numa base semissólida. Então, eu posso ter géis contendo esses nanossistemas que contêm, por sua vez, os bioativos. Cremes, emulsões diversas, né, pomadas, enfim. E para serem voltados, né, à aplicação tópica. Na área de cosméticos, isso é bem desenvolvido, até um tanto quanto mais na farmácia, em termos de utilização de produtos que tem no mercado, né, nesse contexto tópico. Pretendo citar alguns exemplos mais para frente, para a gente entender um pouquinho melhor. Do meu mestrado mesmo, eu trabalhei com incorporação de um princípio ativo bem hidrofílico, né, então com bastante solubilidade em água, para tratamento de leishmaniose cutânea. E, é claro, a gente já imagina até pela própria oleosidade da pele, né? A pele tem um conteúdo lipídico muito alto, então um princípio ativo hidrofílico não tem compatibilidade de atravessar um meio tão lipofílico quanto é a pele, principalmente a camada mais externa, né, o extrato córneo. E aí a encapsulação desse princípio ativo em lipossomos, no mestrado eu trabalhei com lipossomos, daqui a pouco a gente vai entender melhor quem são eles, aumentou sobremaneira a liberação desse ativo por sobre a pele. Então, era um ativo de massa molecular grande, hidrofílico, ou seja, tudo de ruim para poder penetrar na pele. E a incorporação em lipossomos, e aí que já tem uma estrutura lipídica, a gente vai ver daqui a pouco, essa encapsulação já permitiu a penetração cutânea, um aumento dessa absorção, dessa penetração cutânea, né? Enfim, a gente mediu na pele. E, por fim, uma outra vantagem muito importante, né? E aí eu acho que a gente, no contexto aqui da ciência de alimentos, a gente pode ter diversos ativos, bioativos, que a gente pode pensar dessa forma, que sofrem oxidação, dentre outras reações de degradação. Eu coloquei aqui um exemplo do óleo de oliva, né? Assim, pensando nos óleos que sofrem beta-oxidação, e com isso, vários dos seus compostos que têm interesse biológico, digamos assim, podem serem inativados, né? Então, o que era um bioativo vai virar um bioinativo, né? Que não vai ter a sua ação após a degradação. Mas aí a gente pode conseguir, por meio da incorporação desse bioativo, incorporar esse óleo no contexto de uma nanopartícula e esse óleo se tornar protegido, né? Recentemente a gente fez um trabalho utilizando o óleo de cártamo, né? A gente fez uma encapsulação do óleo de cártamo em nanopartículas lipídicas e o óleo de cártamo tem propriedades antioxidantes. E a gente observa que por contato direto, né, então colocando a nanopartícula em contato com o meio que vai medir essa atividade antioxidante, versus o óleo de cártamo livre, né, também em contato, a gente vê o quanto que a nanopartícula protege a atividade antioxidante. Então, só pela encapsulação e medida pelo contato da nanopartícula com a possibilidade de esse bioativo se oxidar. E aí não ocorre, ele é protegido de fato, né? A gente encontrou 4 vezes de proteção, 4 vezes menos, né? Assim, de degradação aliás, 4 vezes menos de atividade antioxidante depois da proteção, mas porque ele está protegido. A gente tem que pensar que depois que a gente aplica a nanopartícula, o bioativo ele vai, de alguma forma, ser liberado dessa nanopartícula. Seja porque a nanopartícula vai se desfazer, seja porque as moléculas vão escapando, vão se difundindo a partir da nanopartícula. Então, para que o ativo exerça a sua atividade, ele vai ter que ser liberado do contexto da nanopartícula depois que a gente aplicar no nosso organismo. Ok? Bom, então, de forma geral, né, em termos de nanobiotecnologia, de conceitos, digamos assim, era isso que eu queria trazer para vocês. E aí, agora, eu quero, dessa segunda parte dessa apresentação, eu queria trazer para vocês alguns nanosistemas, alguns sistemas nanocarreadores. Então, a pergunta é, onde, então, encapsular o bioativo?
Se eu tenho uma grande possibilidade de nanocarreadores, como que eu vou escolher aquele nanocarreador em detrimento de outros? Ok? E tem, de fato, diversos, né? Eu coloquei alguns aqui, vários aqui, e não esgotei nem de longe o tanto de nanocarreadores que têm sido propostos, né, ao longo dos anos. Bom, há diversas formas de se organizar, de se classificar esses nanocarreadores. Uma forma que eu, particularmente, acho muito didática é classificar por tipo de material. Então, nós temos nanosistemas lipídicos, nanosistemas poliméricos, nanosistemas inorgânicos. Eu coloquei aqui alguns outros tipos, né, para não ficar criando também subcategorias demais. Temos, além disso, né, além do que está aqui, temos sistemas híbridos, né, sistemas lipídicos e poliméricos juntos, enfim. Então, a gente vai ter algumas combinações em relação a essas possibilidades aqui. Classicamente, né, como os lipídios, nós temos lipossomos aqui, como o abre-alas, né, uma das primeiros nanosistemas que foi proposto, né, para esse tipo de finalidade, encapsular ativos, incorporar ativos. Nanoemulsões, né, que também já são utilizadas muito, já são historicamente utilizadas, né, década de 60, às vezes até, eu acredito até que antes. Nanopartículas lipídicas diversas, né, já mais propostas da década de 90 para cá, e aí a gente inclui as nanopartículas lipídicas sólidas e os carreadores lipídicos nanoestruturados. Utilizamos diversos polímeros, né, os polímeros mais diversos, nós temos as nanocápsulas e as nanosferas, também bem clássicas de propósito. Eu falo clássicas, assim, porque já tem 20, às vezes 30 anos de utilização na literatura, né, de estudos, digamos assim. As micelas poliméricas também, dentro da linha dos polímeros. Temos diversas nanopartículas inorgânicas, temos as mais diversas mesmo. Compostos de carbono, né, de átomos de carbono, nanotubos de carbono, fullerenos, grafenos, etc. Temos nanopartículas metálicas, as mais diversas, né, nanopartículas de ferro, né, nanopartículas magnéticas, de ouro, de prata. Aqui, inclusive, a gente tem um exemplo bem interessante, né, as nanopartículas magnéticas, que elas podem ser aplicadas, se elas estiverem carregando algum ativo, ou às vezes por si só, elas podem ser aplicadas, muitas vezes por via intravenosa, e você aplicar um campo magnético na região do organismo que você quer que elas se acumulem. Então, se eu quero coração, né, eu aplico um campo magnético, elas vão estar circulando na circulação sanguínea, né, pelo sangue, e vão, quando atingir essa região do coração, elas vão se acumular e ali exercer a sua ação, né? Então, é uma possibilidade, né, dentro das nanopartículas. Nanopartículas de óxido de zinco, de dióxido de titânio, isso aqui também são nanopartículas muito usadas no contexto protetor solar, no contexto de opacificantes, de uma forma geral, né? Há tipos diversos, né? Dendrímeros, já que eu vou mostrar um exemplo. Nanopartículas proteicas, né? Então, a albumina é uma proteína, inclusive, proteína sanguínea, né? E muitos ativos podem ser incorporados no contexto da albumina, né? Que é uma macromolécula, uma biomacromolécula. E como a própria albumina já está presente no nosso organismo, isso já conta bastante a favor em termos de biocompatibilidade, né? Essa utilização de nanopartículas de albumina. E dentre outros, dentro aqui dos poliméricos, quitosano, além dos polímeros que já são utilizados, PLA, PLGA, enfim, vários. Guilherme, Oi? Nós temos uma pergunta aqui da Amanda. Ela diz o seguinte: Guilherme, boa tarde. Gostaria de parabenizá-lo pela palestra e gostaria de perguntar sobre a toxicidade. Ops, não sei falar essa palavra, mas acho que eu entendi. De partículas nanométricas e quais análises são realizadas para verificar essa característica no corpo humano. O tipo de toxicidade, a gente pode ter toxicidade mais diversa. A gente pode ter toxicidade tanto aguda quanto crônica, para começar. Então, a gente pode... a nanotoxicologia, na verdade, é até uma ciência em estudo ainda. Não tem ainda tudo fechado de tudo de toxicidade de nanopartículas que tem. Inclusive, isso é até importante estudos nessa área, né?
Mas você pode ter toxicidade cardíaca, né? Cardiotoxicidade, ototoxicidade no ouvido, pode ter toxicidade nas diversas regiões do corpo. Essa toxicidade pode ser por características da partícula, às vezes por características de carga positiva, às vezes é danoso a membranas que têm uma carga negativa de uma forma geral, enfim. Então, pode ser uma toxicidade inespecífica, pode ser toxicidade, nesse caso, crônica, né, por acúmulo de material, então a nanopartícula pode ir se acumulando no organismo e isso ser danoso, dependendo do material. Naturalmente, uma forma de minimizar isso é a gente utilizar, quanto mais materiais biocompatíveis, né, aqueles já existem no organismo, a tendência é que isso diminua. Claro que também, usei um polímero que não tem no organismo, logo vou gerar toxicidade. O contrário também não é certeza. Para isso, acho que é a segunda parte da pergunta, né, a possibilidade de a gente estudar essa toxicidade. Bom, quando a gente pensa em estudo de toxicidade, tem diversos níveis, né? A gente pode pensar em nível in vitro, em nível in vivo, utilizando animais, e os estudos clínicos, né? A sequência é mais ou menos essa, né? É complicado a gente saltar essas etapas, bem como é complicado a gente ter encontrar um dado in vitro e já falar que isso já é prejudicial, enfim. A gente tem que pensar em cada escala, mas dado uma certa escala, a gente tem que pensar com o pensamento em relação a ela, né? E aí nada substitui, no final das contas, um estudo clínico final, digamos assim, que é quando a gente já tem um acúmulo de conhecimento prévio suficiente para a gente poder utilizar já em humanos e analisar a toxicidade neles. Mas como estudos in vitro, né, estudos iniciais, muitas vezes a gente utiliza culturas de células ou tecidos, né, e avalia o contato dessa nanopartícula já diretamente com a célula ou com o tecido e vê alterações que ela pode causar nessas células. Às vezes, pensando no pior dos casos, a morte celular, a necrose, a apoptose, indução de necrose, indução de apoptose, são mecanismos de morte celular. A gente pode avaliar isso também no contexto do tecido, né, ver uma necrose tecidual. Quando a gente pensa em tecido, a gente já pode também pensar já na escala do in vivo, né, utilizando animais, claro, com toda a parte ética, né, toda a parte de comitê de ética resolvida, enfim, mas você analisar a toxicidade por meio de animais. A gente tem possibilidades também substitutivos, né, da utilização de animais, como cultura de tecidos 3D, enfim, diversos outros tipos de modelos também que a gente pode utilizar para estudar a toxicidade. E a escala final, né, analisando em voluntários, enfim, que aí seriam os estudos clínicos. É isso? Legal. Sim. Obrigada, Temos Amanda. outra pergunta. A Cíntia... Peraí, Bruna, só agradecendo a Amanda. Obrigada, Amanda, pela pergunta. Se tiver mais, pode mandar. Vai lá, Bruna. A Cíntia Lacerda, ela quer fazer uma pergunta. Ô, Cíntia, você pode abrir o microfone e fazer sua pergunta. Boa tarde, Guilherme. Parabéns pela apresentação. Cíntia, obrigada. Muito esclarecedora. Queria perguntar se existem nanopartículas que já são aplicadas aí para micro-organismos, para proteção de micro-organismos probióticos, para que eles possam agir lá no intestino. Temos essa possibilidade, assim. Bom, na verdade, como probiótico se diz encapsulação de micro-organismos em nanopartículas. Isso, se existe algo relacionado, porque a gente vê algumas coisas sobre encapsulação, mas eu nunca vi nada relacionado a nanopartículas, não sei se tem alguma coisa. Ô, Cíntia, eu confesso que eu até acompanho um pouco, assim, a questão de encapsulação de micro-organismos. Tem alguns estudos, sim, eu já ouvi falar, eu acho até curioso, né? Porque alguns micro-organismos têm um tamanho maior do que uma nanopartícula, né? Mas dependendo do tipo, assim, tem essa possibilidade. Pré-bióticos eu tenho certeza. Aí você tem, não diria no mercado ainda, talvez, mas você tem muitos estudos envolvendo, né,
pensando no contexto de substâncias, né? Mas encapsulação de micro-organismos limita por conta do tamanho deles, às vezes. Eu pensei que talvez fosse utilizado como um pré-biótico para o micro-organismo, né? Mas Aí sim, aí já é mais para que viável. realmente a viabilidade dele, né? Sim. E aí você pode até programar o vetor para fazer o target para o micro-organismo, e não para ser absorvido, né? No caso de ser absorvido pela célula intestinal. Né? Porque a gente está pensando na flora intestinal em si, né? Uhum. Sim, ótimo. Obrigada. Cintia, obrigado você. Vamos lá, então. O que a gente tem de nanosistemas? Um dos primeiros nanosistemas que foram desenvolvidos lá para a década de 60 foram os lipossomas. Lipossomas foram propostos como alternativas às células, ao estudo de células. Então, a gente monta uma vesícula vazia, né, com uma bicamada lipídica simulando a membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, né, a membrana celular de células eucariotas, ela é composta por uma bicamada de lípids. Esses lípids normalmente são fosfolípides, então eles têm essa característica de ter uma cabeça polar e uma cauda dupla, né, vamos dizer assim, eles são bicartenários, têm duas caudas apolares, e ambas voltadas para, vamos dizer, para o interior, né, da bicamada. Então, por que uma bicamada? Porque tem uma camada de fosfolípide externa e uma camada de fosfolípide interna à célula, né? Então, estou pensando aqui, tem essa figura, como na bicamada da membrana plasmática. E esses lípides, né, particularmente, eles têm a característica de se organizarem assim. Então, eles se organizam espontaneamente, esses fosfolípides, formando essas estruturas esféricas, né, tridimensionalmente esféricas, exatamente por característica espacial mesmo. Se a gente vê alguns lípides, né, sabões, detergentes, enfim, eles têm uma cauda apolar apenas, então eles vão se organizarem principalmente na forma de micelas. Estou pensando nisso em meio aquoso, né, isso pode variar dependendo do meio que a gente utilizar. Outros lípides, né? Então, aqui tensoativos de uma forma geral. Aqui, outros fosfolípides, né? Que vão ter também uma ação tensoativa, de certa forma. Eles já têm uma estrutura mais cilíndrica e por isso que eles vão se organizarem nessa estrutura de bicamadas. E aí, outros fosfolípides, por sua organização estrutural, já vão se formar micelas reverses. Mas, particularmente, então, esses lipossomos eles foram desenvolvidos como modelos de células, modelos in vitro, né? Inclusive, a gente até tem grupos, né, na VGTM que utilizam lipossomos como modelo de células também, e são particularmente utilizados. Se você tem um lipossoma com uma substância fluorescente no interior, você aplica qualquer tratamento nesse lipossoma, libera essa substância fluorescente, você já pode começar a pensar, será que ele não vai desestruturar minha célula? Será que está sendo interessante, digamos assim? Então, os lipossomas ainda são utilizados bastante como modelos in vitro de células. Mas, ao desenvolverem isso, o que pensou foi o seguinte, bom, e se eu coloco alguma molécula, né, se eu inserir uma molécula no interior desse lipossoma, ou na camada lipídica desse lipossoma, pode ser que essa estrutura possa carrear essa molécula por todo o organismo. Como é fosfolípide, é componente de membrana, isso já conta bastante a favor. Inclusive, está aqui no cantinho, o colesterol, ele é muito utilizado aqui, intercalado também, da mesma forma que a membrana fosfolipídica de células também tem colesterol, para modular, digamos assim, a fluidez da membrana, né? Deixando ela mais fluida ou mais rígida, digamos assim. Então, da mesma forma, o colesterol é uma substância muito utilizada junto com os fosfolípides na constituição de lipossomas. De forma que, quando esses fosfolípides se organizam numa bicamada, eles vão fazer uma esfera, sendo que o seu conteúdo interno é aquoso. Então, eu tenho um conteúdo aquoso interno, então vocês podem observar até que a cabeça polar dos fosfolípidos é voltada para o interior, e dentro desse conteúdo aquoso eu posso dissolver ativos hidrofílicos. Então, eu já resolvo muitas vezes o problema, igual eu comentei a questão da leishmaniose,
quando o princípio ativo hidrofílico não consegue atingir bem o seu alvo. Ah, mas e se eu tiver um princípio ativo mais lipofílico? Não tem problema, ele também pode ser incorporado em lipossoma, mas aí ele vai ficar aqui no meio da bicamada, nessa parte mais hidrofóbica. Então, lipossomas já tem essa versatilidade de poder incorporar tanto ativos hidrofílicos, lipofílicos, anfifílicos, qualquer bioativo que a gente precisar incorporar, a gente pode utilizar em lipossomas. Então, é o primeiro dos sistemas lipídicos. Um outro sistema também muito simples e também bastante utilizado, principalmente como nutrição parenteral, né, no contexto de hospitais, às vezes você não tem condições de administrar, né, via oral ou alguns nutrientes, então você vai precisar de aplicar intravenoso. Como a gente tem muitas vitaminas oleosas, muitos compostos importantes que têm essa característica lipofílica, as nanoemulsões, micronanoemulsões têm sido muito utilizadas. Micronanoemulsão é que tem uma certa diferença entre uma e outra, acho que não faz parte aqui do contexto a gente entrar nos pormenores, mas fica aí o link para disciplina que em breve eu vou ofertar aí no programa de Ciência e Tecnologia de Alimentos, que a gente vai poder aprofundar bastante, né, em cada um desses nanosistemas que a gente está vendo aqui na apresentação. Mas, basicamente, como qualquer emulsão, a gente tem uma fase oleosa, uma fase aquosa e um terço ativo. No contexto do nosso organismo, a gente pode pensar principalmente numa dispersão do óleo na água, pensando que o meio do organismo é aquoso, né? E a gente vai ter essa organização do óleo disperso na água. É claro que o óleo direto na água não se mistura, né? Por diferença de polaridade. Mas, quando a gente faz o uso de um surfactante, um co-surfactante, ou não necessariamente, mas uma combinação de 2 surfactantes, enfim, a gente consegue dispersar esse óleo na água na forma de nanogotículas, né? Eu ia falar microgotículas, mas não, na forma de nanogotículas. Gotículas na escala nanométrica. E essas gotículas são tão pequenas que a gente enxerga esse produto quase que transparente. Ele não é capaz de barrar a passagem da luz, como é uma emulsão convencional. Quando eu penso numa macroemulsão, então vocês podem pensar em leites, cremes de formas diversas. Esse tamanho dessa gotícula, digamos assim, ela é muito grande. Então, ele não é capaz de barrar a passagem da luz, como é uma emulsão convencional. Quando eu penso numa macroemulsão, então vocês podem pensar em leites, cremes de formas diversas. Esse tamanho dessa gotícula, digamos assim, ela é muito grande. Então, ela está na escala micrométrica. E é o suficiente para barrar a passagem da luz, a gente enxerga como opaco. Mas no caso de uma micronanoemulsão, a gente tem a redução dessas gotículas de óleo tamanha, né? Tem uma grande redução, a ponto de enxergar quase que transparente, né? Tem até esse tom meio azulado que vocês podem talvez observar aí pela imagem. Então aí a gente já tem uma grande possibilidade de utilizar. E aí a gente pode utilizar surfactantes, co-surfactantes diversos, seja mais biocompatíveis, sais biliares, fosfolípides podem ser muito utilizados aqui também, e outros tipos de surfactantes, né, twins, spans, enfim, dependendo da finalidade que a gente quiser utilizar para essa dispersão. E aí, vindo, né, como um derivado da nanoemulsão, pensou-se, e se em vez de usar óleo, então óleo é líquido, né, então uma dispersão líquida, no caso aqui, um óleo numa fase aquosa. Mesmo se for o contrário, a água em óleo, também temos uma dispersão líquido e líquido aqui. Mas pensou, se eu trocar esse óleo por um lípide sólido, então vamos aumentar o tamanho da cadeia, se for um triglicerídeo, se for um ácido graxo, vai ter uma cadeia maior, e a gente vai utilizar lípides sólidos. Então agora a gente tem as nanopartículas. Porque até então, a gente não teve partícula. Aqui a gente teve glóbulo em nanoemulsão. Aqui, como tem essa cavidade aquosa interna, a gente chama de vesícula. Então, agora a gente tem uma matriz total... aliás, aqui é uma nanoemulsão ainda para a gente comparar. Mas quando a gente troca o lípide de um lípide líquido por um lípide sólido, a gente passa a ter uma matriz lipídica. Uma matriz sólida contendo fármaco no seu interior. E isso traz muitas vantagens, porque esse lípide vai escapar mais dificilmente da matriz quando eu comparo com uma nanoemulsão. Bem como essa estrutura de nanoemulsão líquida, ela pode ser muito mais facilmente desestruturada, desorganizada no organismo,
comparado com uma partícula maciça, né? E aí, enfim, a gente surge, então, as nanopartículas lipídicas sólidas, com a sua matriz composta só por lípido sólido, e a gente tem um híbrido, né? Se eu quiser utilizar um lípido sólido com um lípido líquido misturado, a gente tem, então, os de segunda geração, nesse caso, os carreadores lipídicos nanoestruturados. Ao mesmo tempo que essa matriz sólida permite uma liberação, digamos assim, mais controlada do fármaco, por outro lado, uma série de reestruturações que ocorrem na partícula podem expulsar esse fármaco do seu interior. E aí já é uma desvantagem para esse sistema, porque aqui na nanoemulsão, os ativos diversos lipofílicos estão dissolvidos no óleo. Então, se eu quiser pegar uma substância e enriquecer um óleo, digamos assim, eu solubilizo ela no óleo e faço uma estrutura de nanoemulsão. Porém, então, aqui a substância está molecularmente dispersa no líquido. Mas aqui no sólido, quando essa matriz se reestrutura, ela pode expulsar esse fármaco. Então, os carreadores lipídicos nanoestruturados podem trazer a vantagem da solubilização do ativo de uma forma geral, no contexto da matriz lipídica. Então, aumenta essa solubilidade, melhora essa interação, enfim. Claro, isso com certeza? Não necessariamente. Então, para isso, a gente tem as pesquisas relacionadas ao desenvolvimento desse sistema. Pode ser que, às vezes, isso pode prejudicar a incorporação comparada com uma nanopartícula lipídica sólida. Mas, de toda forma, aqui a gente já tem 3 possibilidades diversas, né, que vão influenciar tanto no perfil farmacocinético no organismo, quanto na estabilidade da encapsulação da substância de interesse, né, do bioativo de interesse, e em diversas outras propriedades de cada nanosistema. Bom, saindo dos lipídicos, né, a gente pode ter também utilização de diversos polímeros para gerar estruturas. Então, eu posso ter estruturas tanto ocas, então a gente vai chamar de nanocápsulas, quanto estruturas maciças, né, todas elas são cortadas pela metade, que seriam as nanoesferas. Tá? A nanoesfera seria o análogo polimérico da nanopartícula lipídica sólida, e as nanocápsulas, elas vão ter uma particularidade que vão ter um núcleo oleoso interno. Então, eu posso ter ativo aqui, tanto dissolvido no núcleo oleoso, quanto disperso pela parede polimérica, e aqui na nanosfera, os ativos bioativos vão estar dispersos na matriz polimérica. Então, muitos polímeros podem ser usados, né, PLA, PLGA, a quitosana como um polímero natural também tem sido bastante estudada. A quitosana tem algumas aminas que podem ser ionizadas, digamos assim, então pode gerar carga no partícula, isso gerar propriedades diversas, além do custo baixo, né, que é interessante também. Enfim, então temos diversas possibilidades. Temos também, seguindo, né, nos polímeros, as micelas poliméricas, então nesse caso são polímeros que têm a característica de se organizarem na forma de micelas. Nesse caso aqui, a gente tem uma micela cuja região polar do polímero está voltada para o meio externo, que normalmente vai ser uma dispersão aquosa, e a gente observa que os grupos hidrofóbicos do polímero estão voltados para a parte interna da micela. Então, aqui dentro da micela eu posso dispersar ativos hidrofóbicos, né, que vão ficar aqui interagindo no interior da micela, enquanto que ela vai estar dispersa no meio aquoso. Mas eu posso ter também exatamente o contrário, e aqui eu já tenho uma dispersão oleosa, provavelmente, porque os grupos hidrofóbicos estão voltados para a parte externa, e aqui eu tenho um ativo hidrofílico no interior da micela polimérica. E aí também com perfis diversos, com estudos mais diversos, micelas poliméricas têm sido estudadas mais recentemente, né, para cá, e com diversos bons resultados, né? Além de serem relativamente fáceis de preparar, né? Comparado com outros nanosistemas. Bom, seguindo ainda, né? Assim, a gente vai chegando numa parte mais tangente, né? Da parte com que eu trabalho. Então, a gente tem nanosistemas de carbono. Então, são átomos de carbono organizados em estruturas tridimensionais, gerando nanosistemas, né? Então, tem fluorenos, nanotubos de carbono também já têm sido estudados com diversas finalidades, né? Dentre elas também como encapsulação de ativos, mas também como sistemas semicondutores, enfim. Então temos outros contextos aqui com nanosistemas de carbono. Dendrímeros também são bastante interessantes,
porque eles são montados, né, todos esses sistemas previamente que eu tenho comentado, eles já têm diversas moléculas, são misturas que são reorganizadas na forma de sistemas. Mas aqui, os dendrímeros, eles partem de um composto, então, por exemplo, a etileno-diamina ou a propilenimina, e esses compostos vão reagindo entre si. Claro que você tem toda uma forma de reação, uma ordem, quais catalisadores, reagentes vão ser utilizados, mas eles vão reagindo entre si e formando essas estruturas ramificadas. E aí cada ramificação é uma geração. Então, se parasse aqui, era a primeira, segunda, terceira, quarta geração do dendrímero. Então, aqui a gente tem um dendrímero PAMAN, né, de poliamidamina, que origina da etilenodiamina, e aqui temos um PPI, né, polipropilenimina, que vem da propilenimina. E, nesse caso, os ativos bioativos, de uma forma geral, vão ser incorporados no interior do dendrímero, então interagindo com as diversas regiões da cadeia do dendrímero, né? Então, tem a região central e as regiões mais periféricas do dendrímero. Onde vai se localizar, tudo isso vai se estudando, né? O ativo, se ele está mais interno, mais externo, se ele vai escapar mais rápido, mais devagar, tudo isso é possível de ser estudado. Ok, pessoal? Então, eu acho que eu termino aqui o segundo bloco, né, apresentando alguns dos sistemas e pretendo dedicar esse terceiro e último bloco falando das aplicações em saúde. E aí, Bruna, se tiver alguma pergunta aí, quiser interromper por algum motivo. Ok, pode seguir. Ok. Então tá, muito bem. Então, como aplicações em saúde, né, a gente tem diversas possibilidades. Eu vou selecionar 3 grandes grupos aqui: medicamentos, cosméticos e, claro, os alimentos, né, para a gente comentar. Mas vou passar por algumas outras aplicações também que a gente vai ver. Bom, uma grande preocupação, né, é com qual via de administração que a gente vai pensar para aplicar esse nanossistema desenvolvido. É claro que quando a gente está pensando em alimentos, a gente tende a pensar diretamente na via oral, né, como via primária, né, de ingestão de nutrientes. Mas também, quando a gente amplia, né, pensa no contexto farmacêutico, a gente pode pensar em sistemas nasais, inalatórios. Inclusive tem muita pesquisa de insulina intranasal, insulina inalatória, utilizando nanossistemas, né, porque a injeção de insulina para quem é diabético sempre, né, para não ser muito deselegante, é no mínimo incômodo, né, assim, devido a essa possibilidade de ficar injetando todos os dias, várias vezes ao dia, às vezes. Então, como alternativa à via parenteral, né, a via nasal inalatória é muito interessante. A via oftálmica, né, a aplicação de colírios, de uma forma geral. A via parenteral, então, no contexto de medicamentos, essa via é uma das mais estudadas, né, e principalmente no contexto de algumas doenças. Eu vou citar aqui o caso do câncer, por exemplo. E a via epidérmica, a via tópica, digamos assim, a aplicação por sobre a pele, ela vai ser bastante interessante, principalmente no contexto dos cosméticos. Para a aplicação, né, desses diversos sistemas, a gente pode pensar em diversas estratégias. É claro que não dá para esgotar todas aqui, né? A gente pode aprofundar e deve aprofundar isso nas nossas disciplinas. Mas um exemplo aqui, então, a gente tem um nanossistema convencional. Isso aqui é bastante estudado com lipossomas, mas não só, mas também, né, a partir do princípio dos lipossomas. E o que acontece? Quando eu aplico um lipossoma no organismo, principalmente por vias parenterais, esses aglomerados lipídicos, digamos assim, eles vão ser facilmente reconhecidos pelo nosso sistema fagocítico mononuclear. Então, dependendo do tamanho desse lipossoma, dependendo da composição desse lipossoma, se for só fosfolípido de colesterol, pode ser que ele tendencie a ser acumulado ou direcionado, né, para fígado, baço e medula óssea, por conta desse reconhecimento do sistema fagocítico nuclear que direciona para os órgãos desse sistema. E quando ele está circulando na corrente sanguínea, um fator que facilita esse reconhecimento pelo sistema fagocítico mononuclear é a deposição de determinadas proteínas, que é num processo chamado de opsonização. Então, algumas proteínas vão se depositando mesmo na superfície desse sistema,
e a gente brinca às vezes que é como se fosse um tempero para o sistema imunológico nosso reconhecer que ali tem algum intruso que não deveria estar ali. E esse sistema, naturalmente, é para rápida remoção, clearance rápido, né, da circulação sanguínea. Então, no sentido de remover esse sistema rapidamente da circulação sanguínea. Uma alternativa para evitar essa opsonização é o que a gente está vendo aqui na segunda figura, que é adicionar alguns polímeros hidrofílicos como revestimento da superfície desse nanosistema. Então, um dos mais utilizados é o polietileno glicol, o PEG, que, por esse caráter hidrofílico, impede essa deposição dessas proteínas. Por consequência, esse sistema não é removido rapidamente da circulação sanguínea e pode circular por mais tempo na circulação. Então, e com isso a gente aumenta o tempo de meia-vida e a possibilidade do ativo que está lá dentro de chegar no alvo de fato que a gente quer e não ir para fígado, baço, medula óssea, podendo até provocar sobrecarga hepática, podendo, enfim, até acumular em regiões que a gente não tem interesse como alvo, né? Então, uma possibilidade é a utilização de polímeros de longa circulação, dentro desse contexto de funcionalização. Mas não só eles, a gente pode colocar na superfície de um nanosistema diversos outros componentes. Então, aqui pensando ainda nos lipossomas, né, os convencionais vão ser aqueles de fosfolípide com máximo colesterol, enfim, encapsulando fármacos tanto na bicamada quanto no seu interior. Aliás, fármacos é até vício, né? Bioativos de uma forma geral, tá, pessoal? Vício de farmacêutico. A gente pode, na superfície, revestir com o polietileno glicol, então a gente tem esses lipossomas, esses nanosistemas, de uma forma geral, de longa circulação, mas eu posso colocar ligantes os mais diversos. E com isso, eu direcionar, então, vocês podem observar aqui, lipossomas direcionados por ligantes. E esses ligantes ajudarem esse lipossoma a direcionar para uma determinada região do nosso organismo. Então, se eu quero que ele seja reconhecido por um determinado antígeno, eu posso colocar um anticorpo na superfície. Se eu quero que ele se ligue a determinado receptor, eu posso colocar o ligante para esse receptor na superfície dessa nanopartícula. E aí, se eu faço um casamento disso com uma longa circulação, essa nanopartícula circula pelo organismo por muito mais tempo e a chance vamos dizer, da chave encontrar a sua fechadura ali e se ligar e atrair para aquele determinado tecido é muito maior. Então, essa estratégia ela tem sido muito utilizada, principalmente no contexto de câncer, porque as células cancerígenas, ao contrário das células normais, elas vão expressar diferentes receptores. E, por conta dessa expressão, a gente pode ter o direcionamento dessas nanopartículas dependendo se eu adiciono um ligante na superfície para esses receptores. Que aí vai ter uma afinidade maior por esses receptores quando eu comparo com as células normais. E, em outras palavras, eu estou tendo um direcionamento para esse tipo de célula em detrimento de se ligar às células normais e causar a sua toxicidade. Então, aqui a gente tem o que se chama de 3 ou até às vezes 4 gerações, né? Porque aí aqui já são os multifuncionais, né? Que vão ter vários ligantes. Pode ter um ligante de um tipo e vários ligantes. Então, uma primeira geração convencional, uma segunda geração de longa circulação e uma terceira geração funcionalizada, como estratégia. E aí, quando a gente pensa principalmente na questão do câncer, na região do tumor, os vasos sanguíneos eles não têm a mesma estrutura do que na parte sadia, digamos assim. A parede do vaso sanguíneo sadia ela é muito mais próxima, né? As células são muito mais próximas umas das outras. Ao contrário da região tumoral, digamos assim, que já tem esse afastamento, essas fenestrações, digamos assim, no endotélio, né? Nas paredes do vaso sanguíneo. Então, essa nanopartícula que já está circulando por todo o organismo, ela não está escapando da circulação sanguínea. Mas, quando chega no tumor, dada essa característica, aí a fisiologia e a patologia sendo importantes. Na região tumoral, essa organização é mais desestruturada, então essas nanopartículas de longa circulação, elas podem escapar da circulação, onde? Na região tumoral, que é o nosso interesse, né, nesse contexto aqui que a gente está analisando. Então, isso tem sido bastante
estudado, né? Aqui eu tenho lipossomas de longa circulação contendo doxorubicina, que é um princípio ativo antitumoral. E a gente observa aqui claramente, aqui com um PEG fluorescente, né? Então, longa circulação e tendo essa fluorescência para poder analisar por imagem. Então, aqui a gente vê nos vasos sanguíneos normais, olha, só tem fluorescência na região do vaso sanguíneo. Na região tumoral, olha o extravasamento para o tecido. Então, a gente vê isso bem mais, esse escape muito maior na região do tumor. Existem medicamentos no mercado, né? O Doxil foi o primeiro que foi lançado no mercado. São lipossomos de doxorubicina, né? Semelhante ao exemplo que a gente viu ali. A doxorubicina ela é bastante cardiotóxica, a ponto de muitas vezes o dano dela ser maior do que o efeito. Então, nesses casos, né, a recomendação de um medicamento lipossomal é uma alternativa muito válida, né? E é o caso, de ser vida ou morte daquele paciente. E aí, um grande problema, uma grande limitação que vocês podem observar, já devem estar observando, é o preço desse medicamento, né? Então, enquanto a gente tem aqui 3 mil, 9 mil reais do lipossomal, o fármaco livre, né, na sua forma original, R$ 289, R$ 300. É claro que isso vai impactando principalmente o sistema de saúde, né? Porque você pode conseguir esse medicamento via SUS, mas isso impacta de certa forma devido a esse preço. Ah, mas por que é tão caro? Para medicamento, esse preço é estudos que a gente tem que realizar até aprovar esse medicamento como próprio para uso humano. Quando a gente pensa em outros contextos, né, cosmético, por exemplo, é tudo muito mais tranquilo, os produtos são até bem mais acessíveis. Mas, a despeito desse preço, isso tem também a ver com o preparo do lipossoma, que é meio complicado também quando a gente compara com outros sistemas, mas é o mais histórico, então é o que tá no é o que já existe no mercado. A gente vê que o preço ainda é muito alto. Ambisoma é um outro medicamento também, já está no mercado, né, contendo lipossoma, só que agora de anfotericina B. A anfotericina B é muito utilizada como antifúngico e contra a leishmaniose, né? Ela é uma estrutura, a princípio a gente pensaria, não, que legal, ela tem uma parte hidrofílica e uma parte lipofílica, então ela é anfifílica, ela poderia ser utilizada em qualquer contexto, né? Ela interage tanto com hidrofóbico quanto com hidrofílico, mas no fim das contas a gente brinca que ela é anfifóbica, ela não interage com nada, não dissolve quase nada, é bastante tóxica, em alguns casos não tem alternativa senão ir para o lipossomal, que também é bastante caro, como vocês podem observar. Então, o grande desafio na área de medicamentos é desenvolvimento de nanosistemas que sejam cada vez mais acessíveis à população, né? Então, isso não é algo tão absurdo de se fazer, não, mas claro que é preciso mais e mais pesquisa em cima disso. A Abraxane também, nanopartículas de paclitaxel, tudo aqui antitumorais, né? Claro que para justificar um preço alto desse, né, tem que ser um contexto mais delicado aí, um caso mais de vida ou morte, assim, não vai ser uma dipirona, por exemplo, que a gente vai encapsular aí em nanosistemas, mesmo porque não tem necessidade, né? É um medicamento de baixo custo, de baixo valor agregado. Mas aqui o original do paclitaxel, que é o Taxol, ele é muito tóxico, o veículo dele é muito tóxico, 50% é tensoativo, o outro 50% é álcool. Isso para injetar intravenoso, vocês imaginam o quanto que isso é tóxico, né, para o paciente. Como agentes de diagnóstico podem ser utilizados também, então aqui tem, isso pode ser tanto utilizando radiofármacos como fármacos de contraste, digamos assim, e aqui a gente vê claramente o acúmulo, né, na massa maligna, utilizando um agente de contraste num nanosistema, quando eu comparo aqui com uma massa benigna, pouca captação, pouca imagem, né, pouca identificação aqui, e aqui muito claro, né, assim, até um tanto quanto espalhado, né, no organismo, nesse caso aqui. Então, um agente diagnóstico também bastante estudos. Na área de cosméticos, a gente tem vários produtos no mercado, né, sem necessariamente fazer alusão às marcas, mas já fazendo, né, algumas marcas que estão no mercado.
Nanoemulsões cosméticas têm o toque extremamente agradável, extremamente são mais hidratantes em geral. Às vezes a gente consegue um toque mais agradável com menor conteúdo de óleo, né, só pelo fato de ser uma nanoemulsão, e então deixa menos resíduo oleoso, né, aquela sensação oleosa, sensação pegajosa quando a gente aplica um produto, né, nas mãos, no corpo, de uma forma geral, nos cabelos. Então aqui tem uma nanoemulsão hidratante, né, aqui de Vitative Nanopeeling, né, nesse caso a gente tem encapsulado, tem 2 etapas, né, com microcristais de vitamina C xilitol de microdermoabrasão, e a etapa 2 mais de hidratação, né, e estímulo de colágeno e elastina. Se não me engano, tem cafeína também nesse produto. Aqui tem um também bastante conhecido, né, a linha Ecos, né, a de nanoemulsão. Quem já utilizou sabe quão agradável é esse toque aí. Quem não utilizou, eu vou ter que recomendar, mesmo não ganhando nada por isso da Natura, mas é um produto muito bom, muito hidratante. Em perfumes, né, então, existem alguns nanosistemas utilizados para encapsular notas de fundo, né? Aqui está um exemplo, um perfume da Chanel. Acontece que perfumes você tem notas mais voláteis, né? Notas de cabeça, notas de coração e notas de fundo. Então você vai sentindo isso de uma forma gradual, essa transição entre os diversos componentes do perfume. E as notas de fundo podem ter um cheiro um pouco mais desagradável, digamos assim, no final. São aqueles componentes mais fixos e até atuam também como fixadores do perfume. Então, encapsulando isso em nanopartículas, você pode tanto minimizar o cheiro mais desagradável das notas de fundo, e com isso se altera completamente o odor do perfume, e até aumentar a fixação dele em longo prazo. Aqui também uma outra possibilidade, né? Acho que teve alguma pergunta em cima disso, enfim, mas você tem outras possibilidades de atuação, né? Aqui como materiais funcionais, né? Tratamento de superfícies com nanopartículas lipídicas sólidas com ação antibacteriana. Então você pode aplicar, né, essas nanopartículas em superfícies e ela assumir uma ação antimicrobiana, nesse caso antibacteriana. Isso pode ser aplicado de diversas formas, aí eu deixo para as mentes engenheiros aí pensarem nas várias possibilidades. Desde tramas de fios, de roupas funcionais, band-aids funcionais, digamos assim, né, como ação antibacteriana, aplicação diversas, enfim, de contato, assim, que a gente quer evitar a contaminação por micro-organismos. Repelentes de insetos, né, endomes sanitários de uma forma geral, também tem vários estudos aqui. Um estudo de nanoemulsão de óleo de citronela, né, atuando como repelente de mosquitos, mas tem vários com DET, né, vários estudos, que na verdade é o padrão ouro, digamos assim, de repelentes, né, então vários outros estudos. Aqui eu estou citando mais as lipídicas, que é mais a área que eu atuo, né? Assim, mas nos demais sistemas a gente encontra diversos exemplos também. Aqui, como cosmecêuticos, né? Esse foi um estudo até que eu participei dele também, de utilização de nanopartículas lipídicas sólidas com ácido retinóico e ácido láurico para tratar acne. Fica meio que na interface entre medicamento e cosmético, né? Mas o ácido retinóico, quem já aplicou na pele, sabe que ele descama muito, resseca a pele, né? Tem essa desvantagem de utilização. Por outro lado, é muito bom, né? Ele ativa o turnover celular, a renovação, né? Depois que passa essa parte de descamação, a pele fica bem macia, bem lisa, enfim. Claro, tudo isso com utilização correta, né? Utilização com indicação correta, não dá para utilizar indiscriminadamente. Mas o fato é que depois de incorporar acetinóico em NLS, né? Em nanopartículas lipídicas sólidas, observa-se bem menos, aqui em camundongos, né, camundongos nude, a gente observa que a formulação comercial é bem avermelhada, a pele do camundongo. Aqui, quando a gente observa já com as nanopartículas, ele é bem menos avermelhado. A gente observa uma certa descamação com a formulação comercial e zero descamação com nanopartícula, com acetinóico encapsulado. Então, a gente observa que, quem perguntou a questão da toxicidade, aqui é um dos exemplos de estudo de toxicidade
nesse caso utilizando animais. E, ao mesmo tempo, mantém a atividade antimicrobiana, que é analisada in vitro, né, em placas de Petri, com micro-organismos crescendo em meio de cultura, e observa-se, né, os halos de inibição aqui em cada concentração, mostrando que ela não só é eficaz, como menos tóxica também. Né? Então, estudos iniciais de desenvolvimento de formulação. E para fechar, né, na área dos alimentos, o que a gente pode pensar, né, para a utilização das nanopartículas em alimentos? A gente pode incorporar, a gente pode utilizar, né, vamos dizer assim, nanosistemas no produto como um todo. Então, o produto processado, ele é nanoestruturado ou nanotexturizado, aqui principalmente no contexto das emulsões. A gente pode ter aditivos nano, como nanocristais, nanocarreadores, contendo determinados aditivos a serem adicionados em um alimento. A gente pode ter uma área que eu estou particularmente apaixonado, duas áreas, né, que eu estou particularmente apaixonado, que é nanocarreadores contendo nutrientes, suplementos e bioativos, que podem ser funcionalizados, dependendo da nossa intenção. E os nanocarreadores nesse mesmo contexto, mas aqui incorporado no alimento diretamente, ou aqui incorporado no contexto das embalagens, e aí podendo trazer diversas vantagens, diversas possibilidades, né? Em termos de textura, eu observei alguns estudos, né? Eu vi um interessante, né, que eu trouxe aqui, que é uma maionese, né? Está super citada aqui no cantinho, da forma de nanoemulsões água em óleo. Então, nanogotículas de água dispersas em óleo, e isso, por consequência, né, pelo fato de ser nanoemulsão, eles conseguiram diminuir o conteúdo lipídico dessa maionese, mas mantendo o sabor e a textura similares ao original. Então, você tem, vamos dizer, uma maionese talvez menos calórica, né? Eu peço que me corrijam se eu estiver usando os termos incorretos, mas ao mesmo tempo mantendo o sabor e a textura similar. Mas não só em maionese, tem pesquisa em sorvete, tem pesquisas em patê de uma forma geral, enfim, tem outras possibilidades aí em alimentos. Em termos de aditivos nano, podem ter nanosistemas contendo corantes, conservantes, antioxidantes, flavorizantes, N outras possibilidades aqui de compostos orgânicos como aditivos, ou compostos inorgânicos também nanoestruturados, sílica, ferro, dióxido de titânio, enfim. Aqui cabe dizer que não necessariamente é um nanocarreador. Às vezes, o próprio é um nanocristal, a própria substância ela foi reduzida até o tamanho nano. Então, eu tenho um nanocristal de dióxido de titânio, por exemplo, enfim, ele está nanoestruturado, mas não está inserido em um sistema nanoestruturado. Ele, por si só, já é nanoestruturado. Mas há que se preocupar com o perfil farmacocinético, toxicidade, enfim. Nas embalagens, né, melhorar a propriedade de polímeros plásticos, então você pode usar um nanosistema para melhorar as características da embalagem, em termos de barreira a gases, flexibilidade, estabilidade, temperatura e umidade, enfim, ou tornar essa embalagem ativa. Então, além de melhorar, digamos assim, as propriedades das embalagens, você pode ainda trazer propriedades ativas para essas embalagens, antimicrobianas, antioxidantes, enfim. Mas há que se tomar cuidado para esse sistema não migrar para o alimento, porque o meu objetivo é que ele permaneça nas embalagens. E aí, com isso, a gente tem que sempre analisar também a toxicidade, né? O impacto disso na toxicidade. Então, e por fim, né, mas não menos importante, os bioativos encapsulados, aí a gente tem possibilidades diversas. Óleos vegetais, que tem sido um grande interesse meu, assim, no sentido de proteger a fração terpênica, que pode ter diversas ações interessantes no nosso organismo, dentre outros, né, outros componentes. E aí o ativo encapsulado, incorporado em pães, num cafezinho, em vinhos, bebidas, cerveja, sorvete, iogurte, naquilo que a gente conseguir pensar e conseguir estudar. E aí eu deixo a pergunta final, o que vem pela frente? Bom, naquilo que eu acredito, o futuro cabe a cada um decidir. Então, fica aí abertas diversas possibilidades, aquilo que a gente pode estudar, e até fazendo um link final, até com essa participação agora minha no programa, assim, eu espero que a gente possa desenvolver diversos sistemas juntos aí, diversas possibilidades juntos aí, e me coloco à disposição. Agradeço por esse momento, acho que falei pra caramba, né, muito mais do que
o original combinado. Peço que sigam, né, a página do programa no Instagram, né, tem aqui um printzinho um pouquinho desatualizado, já tem novos posts, e deixo meu e-mail para quem quiser me contactar futuramente. E muito obrigado por esse momento. Muito obrigada, Guilherme. Nós que agradecemos sua presença. E a gente tem uma pergunta aqui da Bárbara Souza. A Bárbara disse o seguinte: excelente palestra, professor. Os nanosistemas de carbono mencionados são similares às estruturas de trabalho, estruturas de metal orgânico, híbridos de partículas orgânicas e inorgânicas que podem ser utilizadas para regular a liberação. Gostaria de saber se você já teve experiência com essa classe de partículas da UFVJM. Quem fez essa pergunta mesmo, Bruna? É a Bárbara Souza, é uma pesquisadora que trabalha com estruturas metalorgânicas. Ô, Bárbara, desculpa, eu sou ruim com o nome, viu? Acabou de falar e no fim da pergunta eu já tinha esquecido. Ô, Bárbara, a minha experiência com metal orgânicos é muito restrita, assim, eu já vi alguns grupos fazendo, eu li um ou outro trabalho, mas eu realmente não tenho tanta experiência utilizando, né? Eu não desenvolvi também nenhuma pesquisa ainda envolvendo essas estruturas, mas eu acho bastante interessante porque combinando, né, as propriedades metálicas com as dos sistemas orgânicos, você pode ampliar ainda mais as possibilidades, né, nessa questão de liberação. Mas realmente meu contato é bem restrito ainda nesses nanosistemas. Eu acabo que eu dediquei um pouco mais aos lipídicos e um outro sistema que trabalhei mais tangentemente. Assim. Mas muito obrigado, Bruna, pela pergunta, pelo cumprimento aí. A Bárbara falou que obrigada, professor. Estou à disposição, viu, Bárbara, para conversar aí futuramente. Aí, ó. Temos outra pergunta aqui do Paulo. Professor Paulo. Boa tarde. Guilherme, a atividade do ligante, por exemplo, enzima é preservada com facilidade ao ligar-se ao nanocarregador? Nem sempre, viu? Principalmente quando a gente pensa em estruturas proteicas, dependendo da forma como é o processo de preparo, se envolver determinados ambientes de solvente orgânico ou aquecimento muito alto, pode desestruturar. É claro que é uma limitação de processo, né? Não é um bloqueio absoluto de possibilidade, né? Assim, tanto que é muito utilizado, enfim, esse tipo de ligante. Então, tem as suas limitações, tem formas de a gente conseguir contornar isso no processo de preparo, né? Mas, se não controlar, pode sim degradar o ligante e não ter a sua função. E, além disso, tem outras coisas a se pensar, né? Da nanopartícula, não sei se vocês me veem pela câmera, da nanopartícula, a gente tem que ter, às vezes, um espaçamento para o ligante se conseguir ligar, senão, às vezes, ele está tão perto da nanopartícula que, por impedimento estérico, né? A nanopartícula não consegue ligar de fato onde a gente deseja. Então, tem todo um planejamento, mas é um planejamento adicional de desenvolvimento de nanopartículas mesmo, de nanosistemas. A Joyce, ela pediu a palavra, mas vou só dar continuidade aqui na pergunta do Paulo, né? Atualmente, quantos nanocarregadores estão liberados para injeção oral? Qual a categoria mais comumente aprovada? Olha, essa é uma pergunta bem complexa, porque quando você fala em quais são liberados, eu penso em legislação. E a legislação, infelizmente, não acompanha a pesquisa, né? A gente sabe bem disso, não só nesse contexto, mas em vários outros, né? Então, vamos dizer, o registro de produtos e, por consequência, a liberação de produtos ainda é bem restrito. Então, o que eu posso dizer... Então, não tem tanta legislação. Eu vou te dizer que até a discussão do que é nanotecnologia nas legislações, né, estou pensando no mundo todo, União Europeia, FDA, Organização Mundial de Saúde, até isso é controverso. Alguns vão colocar que nanotecnologia é de 1 a 100 nanômetros, alguns
algumas discussões, né? Não tem nada fechado. Então, para vocês verem o nível da discussão quando a gente pensa em legislação. O que a gente preocupa durante o desenvolvimento, e até pensando, claro, na aprovação do produto, é no contexto do material. Então, já tem diversas definições de materiais que podem ou não ser utilizados, e aí a gente utiliza o material de acordo com a via desejada, né? Então, tem alguns tensoativos, por exemplo, que não tem como utilizar por uma via intravenosa, né? Não tem como, dá para utilizar por uma via tópica, mas não posso administrar por via oral. Questão de solventes orgânicos, né? Tem que, se o processo de preparo utiliza solvente orgânico, se eu vou administrar por via oral, tem que ter um limite, né? Tem que estar, a quantidade presente ali tem que estar abaixo de determinado limite. Mas para o nanosistema em si não tem esse tipo de legislação. A aprovação de medicamentos que existe foi, de fato, bem complicada, digamos assim, até ser liberado a utilização. E isso é um dos limitantes a que surjam novos produtos no mercado ainda, essa falta de legislação. Agora, gostaria de convidar a Joyce para... Olá, boa tarde, tudo bem, Guilherme? Boa tarde a todos. Guilherme, parabéns pela apresentação, foi muito boa sua apresentação, excelente o conteúdo, muito familiar para mim em alguns pontos, e algumas novidades também que foram muito complementares ao conteúdo de nanoencapsulação, principalmente, né? E então eu achei excelente o conteúdo, a apresentação, e eu queria só fazer eu ia interromper na hora, mas aí eu não interrompi porque não queria atrapalhar um pouco do tempo, mas pronto, na hora que no comentário que você colocou das aplicações das nanopartículas, né? Eu achei interessante um conteúdo que eu encontrei agora de aplicação, que uma empresa está desenvolvendo máscaras com micropartículas de prata, e essas micropartículas de prata demonstraram inativar o coronavírus. E eu achei isso muito interessante, né, e isso poderia ser, talvez, também aplicado aí na produção de tecidos, né, com nanopartículas ou micropartículas, né, e aí eu achei interessante essa reportagem, eu só queria comentar como complemento, e um slide que eu queria lhe pedir, para voltar, que você colocou sobre agente de diagnóstico, e apresentou uma imagem nessa apresentação, que me parece que era alguma microscopia confocal, alguma imagem confocal, é isso mesmo? No caso aqui é gama-câmara, que é um estudo com radionuclídeo. Eu queria saber como é feito esse estudo de diagnóstico, isso. Tá. Ô Joyce, obrigado pela pergunta e pelos cumprimentos. A Joyce é uma querida, uma grande, não só uma grande amiga, mas uma grande colega, assim, parceira de colaboração também. A gente tem trabalhado junto bastante aí, e vamos que vamos, né, Joyce? Recíproco, exatamente. Você é meu amigo e parceiro na academia aqui. Tamo junto. Ô, Joyce, essa questão de máscaras eu acho muito interessante, né? Nanopartículas de prata, como agente antimicrobiano, também é bem conhecido. Agora, se a gente pensa, imagina, o vírus é uma capa lipídica de um conteúdo genético, né? De, enfim, DNA, RNA, o que for. Sim. Essa capa lipídica é relativamente fácil de se romper, digamos assim, né? Tanto que uma das recomendações agora é lavar, né, as mãos com sabão. Sim. O sabão, né, destrói. Então, a Sim. gente pode, com certeza, com outros tipos de nanopartículas, a gente conseguiria realizar esse tipo de atividade também, né? Antiviral, antibacteriana, antifúngica, de forma diversa, né? Não, às vezes só mudando a superfície da partícula mesmo, colocando uma carga maior de tensoativo, ou, enfim, mudando a carga, né? Por positivo, negativo, conforme seja o caso. Sim. Então, eu acho que é uma área de pesquisa muito interessante também. Sim. Né, nesse sentido, de a trama, né, do tecido ter nanopartículas ali no meio. Sim. E essas nanopartículas têm que, por um lado, ficar presas no tecido, né? Senão elas escapam fácil, mas também
não podem gerar toxicidade para a pele, no caso, que vai ter contato. Sim, sim, exato. Então, eu acho uma excelente colocação, sim, acho que é uma boa área. E aqui, a questão dos agentes de diagnóstico, como é que foi a pergunta mesmo? Como é que é feito? Exato. Como é que é feito, como é que é feito esse exame, quer dizer, a identificação, né, dos agentes diagnósticos? Tá. Então, você pode ter ou uma detecção por propriedades de corantes, digamos assim, ou vamos dizer assim, seriam os corantes de contraste, digamos assim, seja para tomografias, né, diversas, ou podemos ter também, às vezes, algum agente, um radionuclídeo, um radiofármaco, né, contendo algum radionuclídeo que vai emitir algum tipo de radiação, e isso vai ser captado por um equipamento. É muito comum também a utilização como diagnóstico. Então, se aplica, vamos pensar nessa questão do agente contendo radionuclídeo. Você aplica o agente, ele, por motivos diversos, por exemplo, iodo, nossa, não vou lembrar, a massa molar 129, não sei, que é muito usado para tireoide. Ele vai ser mais captado por tireoide, nesse iodo radioativo, e aí você coloca o paciente numa câmara, parecendo aquelas câmaras de tomografia mesmo, que a gente entra, né, no interior lá do equipamento, e ele vai detectar a radiação emitida. Claro que tudo isso é controlado, né? Uma baixa dose de radiação, que vai ser eliminada rapidamente, enfim, não pode ficar aquilo acumulado no organismo, né? Mas, e aí esse equipamento acumula. Com nanopartículas, só que às vezes observa muito acúmulo, principalmente nesse de radiofármacos, acúmulo na eliminação urinária. Então você vê na imagem muito acúmulo na bexiga. Aqui, como eu usei só as nanopartículas, eu não tenho o normal. Mas aí, quando você administra em nanosistema, você tira um pouco de bexiga. Então, quando você vai fazer a imagem, né, do agente diagnóstico, você vê o local de interesse, mas não vê esses backgrounds, essa perda de resolução da imagem, né? Sim, sim. Eu tinha visto rapidamente, aí eu vi que eu identifiquei rapidamente um confocal, mas aí depois que eu vi que tem que é tipo um raio-x mesmo, não é o confocal, não tem nada a ver, né? E é tipo um raio-x que faz aí do corpo humano, tá? É bem próximo das tomografias, né? Tomografia. Sim, tomografia. Ok. Tirando vários recortes, né, digamos assim. Sim, então ótimo, Guilherme, parabéns novamente, e excelente saber que você está trabalhando aí nessa área de encapsulação, que eu sou apaixonada, eu gosto muito de saber de várias pessoas que gostam dessa mesma área, né, é muito bom. Obrigado. E foi muito complementar, muito bom, parabéns. Obrigado, Joyce. Somos suspeitos, né? Porque eu também sou apaixonada nessa área. Sim, então tá bem. Obrigada e até breve. Tchau, tchau. Gustavo Molina gostaria de fazer uma pergunta. Boa tarde, pessoal. Todo mundo que está aí ao vivo, né? Primeiro de tudo, eu gostaria de parabenizar o programa, o PPCTA, agora por estar organizando os webinários. Acho que isso é bem legal, até para promover uma interação para todo mundo nesse período de isolamento, né? E principalmente conduzido pelas alunas aí, que eu tenho acompanhado o trabalho das Amandas, da Bruna, que estão fazendo um ótimo trabalho com a divulgação, a parte social do PPCTA, que isso é muito importante para levar para fora da UFJM também, né? Via Instagram, via YouTube, via tudo que vocês têm feito. Então, parabéns aí para todos os organizadores, tá? E aí eu venho aqui para o Guilherme, um parceiro, amigo também. Gostei demais do tema, da forma como você apresentou, ficou bem legal mesmo. E certamente a gente está falando de uma das tendências para a indústria de alimentos do futuro, isso eu não tenho dúvida, né? Acho que as aplicações são infinitas, até como a Joyce já colocou aí, um pouco antes de mim. A minha pergunta, Guilherme, é a seguinte: você falou um pouco da questão de utilizar esses compostos em embalagens, né? Como que ficaria a parte analítica, né? A parte analítica para a gente fazer o controle de como que está sendo a migração desses compostos para os alimentos? Porque teria que ser um trabalho constante e ter uma parte analítica fina. Então, o que você sugere, ou quais seriam as técnicas envolvidas para a gente medir essa migração? E obrigado de novo aí pela palestra.
Gustavo, muito obrigado também pela pergunta, pelos cumprimentos. Aproveito até que o Gustavo fez a lembrança em relação ao programa também, antes que finalize aí o momento também, eu quero agradecer e parabenizar até a organização, as meninas assim, extremamente organizadas aí em relação a esse momento agora. Gustavo também sempre muito gentil, obrigado também pelos cumprimentos. Gustavo também tem uma extrema consideração por você, pessoalmente, como profissional também. E foi uma ótima pergunta mesmo. Olha, eu acho, assim, a gente pode estabelecer diversos protocolos, digamos assim, mas, inevitavelmente, na minha opinião, tem dois, digamos, estudos assim que tem que ocorrer. Além do estudo de eficácia, digamos assim. Um contato dessa embalagem com um meio de liberação, então a gente tem que ver qual que é o nível de liberação daquele ativo, se for um nanosistema contendo um ativo, né, o nível de escape do ativo em relação à embalagem / nanosistema, né, que aí o escape vai ser de ambos, no caso. E uma forma de também, por meio de contato dessa embalagem com um meio de liberação, de verificar a presença de nanopartículas inteiras, digamos assim, a partir da embalagem. Então, são duas situações distintas, né? Uma em relação ao escape da nanopartícula contendo o material, contendo o bioativo, e outro só do bioativo, a nanopartícula ficou para trás com a embalagem. Acho que são dois escapes, duas migrações diferentes que têm que ser dosadas. O doseamento direto sempre é uma alternativa interessante. Então, quantificar o ativo dado um contato da embalagem com um determinado meio. Aí esse meio vai variar até em função do tipo de alimento que vai receber essa embalagem, né? Pode-se pensar em diversos meios. Mas quantificar quimicamente mesmo o bioativo. E a nanopartícula, o escape da nanopartícula como um todo, a partir da embalagem, ela pode ser medida até por análise de tamanho no meio de liberação, porque se eu começo a detectar tamanho nanométrico ali naquele contexto, indiretamente a gente pode atribuir isso a nanopartículas. Então são dois ensaios assim que eu já penso de cara quando a gente pensa em migração de nanopartículas. Outros podem ter até na literatura, né? Acho que cabe talvez até consultar, mas assim, diretamente assim que a gente observa é a quantificação química do que foi encapsulado e até para medir a extensão da liberação. E uma outra possibilidade é essa medição de tamanho e identificação. Isso para não pensar em imagem, né? Não pensando em ensaios mais simples. Uma análise do meio e verificar se tem a presença de compostos não estruturados, né? Sistemas não estruturados no meio de liberação. Bacana. Acho que a ideia da quantificação direta é essencial mesmo, né? Mas ótimo. Obrigado, Guilherme. Não sei se eu te respondi exatamente, Gustavo. É uma parte delicada, né? Mas é uma interface bem delicada. Com certeza. Mas ótimo, obrigado, viu? De novo, obrigado por perceber também. Né? Tamo junto. Aqui parece que não temos mais perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aí, gente. Agora eu gostaria de convidar a professora Franciele para dar uma palavrinha aqui. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todos estão me ouvindo? Sim? Sim. Bom, eu queria agradecer, né, o Guilherme pela disponibilidade, né? Ele sempre foi muito prestativo. A gente também é colega e grandes amigos também, parceiros, né? Igual Joyce e Gustavo. E bastante, né, Fran? Vários trabalhos aí que estamos conduzindo aí ao mesmo tempo, né? E só já te interrompendo, já agradeço de antemão também, assim, e deixo explícito aqui toda a consideração que eu tenho por cada um dos seus convites aí, por nunca deixar de lembrar da gente aqui, viu? Obrigadão mesmo. Pois o Guilherme, quando a gente fez, né, o grupo fez o convite, ele se prontificou, foi super querido, já aceitou o convite direto, né? E a ideia é essa, a gente trocar informações, aprendi muitas coisas, né?
também... Boa tarde, pessoal, tudo bem? Todos estão me ouvindo? Sim? Sim. Bom, eu queria agradecer, né, o Guilherme pela disponibilidade, né, ele sempre foi muito prestativo, a gente também é colega e grandes amigos também, parceiros, né, igual Joyce e Gustavo. E bastante, né, Fran? Vários trabalhos aí que estamos conduzindo aí ao mesmo tempo, né? E só já te interrompendo, já agradeço de antemão também, assim, e deixo explícito aqui toda a consideração que eu tenho por cada um dos seus convites aí, por nunca deixar de lembrar da gente aqui, viu? Obrigadão mesmo. Pois é, o Guilherme, quando a gente fez, né, o grupo fez o convite, ele se prontificou, foi super querido, já aceitou o convite direto, né? E a ideia é essa, a gente trocar informações, aprendi muitas coisas, né? Também tirar dúvidas, ter uma integração assim mais dinâmica, né, em relação ao andamento, né, dessas palestras, desses webinários. Então, essa é a proposta do programa, e a gente colocou a coordenação, né, eu como coordenadora do programa, coloquei discentes à frente desse movimento, porque eu acho essencial e importantíssimo a participação dos nossos discentes no desenvolvimento, né, desses projetos, desses eventos, e as meninas estão de parabéns, né, sempre muito organizadas. Além disso, o pessoal aí que está participando, a gente atingiu aí 55 pessoas na sala, 57, então, bastante gente, eu fiquei bem feliz com isso tudo, né, bastante participantes, então, muito feliz com a presença aí do pessoal. E é isso, né, pessoal, aguardem aí a nossa programação, porque a ideia é sempre ter um webinário a cada semana, e na próxima semana a gente já tem aí um novo webinário e assim por diante, tá bom? Essa é a proposta agora do programa. Queria agradecer de novo, novamente, o Guilherme pela disponibilidade, pela estreia do nosso programa. Foi super claro sua palestra, bem explicativa, bem didática, viu, Guilherme? E queria parabenizá-lo aí por isso, tá bom?